eu sou Roberta Russo e estamos juntos mais uma vez no Item Mais da CNN. Quase 148 milhões de eleitores brasileiros foram às urnas no último domingo para votar em prefeitos e vereadores de 5.567 municípios do país. Independentemente dos resultados, foi uma eleição histórica, porque aconteceu em meio à pandemia da Covid-19. No episódio de hoje, a gente vai fazer um balanço do que foi essa eleição que, vale dizer, ainda não acabou em 57 cidades, onde a decisão para as prefeituras será no segundo turno. Vamos então olhar para algumas dessas cidades que vão conhecer o seu próximo prefeito no dia 29, saber o que podemos esperar desse segundo round e, claro, falar que recados as urnas acabaram mandando em 2020. Para isso, vou receber o repórter Pedro Duran, que, assim como eu, vem acompanhando de perto toda a corrida eleitoral pelas ruas. Oi, Pedro, bem-vindo. Oi, Roberta, que alegria falar com você. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, vamos juntos. E também recebo o nosso analista de política, Yuri Pita, com seu olhar treinado para a política brasileira, ainda cansado da cobertura. Yuri, obrigada pela participação. Tudo bem, Roberta, Pedro? Sempre um prazer participar aqui do Item Mais. Agora contigo, Roberta, acho que é a primeira vez que a gente grava Verdade, juntos. Bacana. E não, cansado nada. A eleição é uma das coisas mais legais que tem de cobertura e a gente vai no pique. Bom, vamos começar então. Queria começar com o Pedro. A eleição realizada durante uma pandemia, com várias regras sanitárias, com um país carregando o peso de mais de 165 mil mortes pela Covid e uma crise que ainda deve se estender por um bom tempo. A forma como os governantes lidaram com a pandemia, a gente acompanhou que essa forma foi definidora para a eleição dos prefeitos? Roberto, eu acho que 2020 mudou nossa vida, virou de cabeça para baixo, né? A gente não estava esperando que a pandemia viria, ela veio, pegou todo mundo de surpresa. E lá atrás havia uma análise dos especialistas de que isso poderia favorecer os prefeitos que já estão no cargo à reeleição. Fato é, foram 13 candidatos à reeleição, dos quais apenas o Nelson Marquesan, em Porto Alegre, ficou de fora no primeiro turno. 6 foram reeleitos. A gente teve votações super expressivas, do Greca em Curitiba, do Calil em Belo Horizonte. Então, um fator de continuismo importante. Mesmo aqui em São Paulo, Bruno Covas chegando no segundo turno com mais de 30% dos votos. No Rio de Janeiro, muitos davam o Crivella como carta fora do baralho, passando para o segundo turno. Então, talvez, até acho que vale esse questionamento depois pro Yuri aí. Se esse continuismo não é uma resposta das pessoas à sensação de insegurança que a pandemia e que 2020 colocou nas nossas vidas. Porque a gente vê que, de fato, eles conseguiram continuar à frente das prefeituras com a impressão de que as pessoas querem tranquilidade, não querem arriscar, não querem grandes desafios, grandes batalhas, grandes guerras ideológicas como 2 anos atrás. Acho que o Yuri pode falar mais um pouco sobre isso, mas a gente também teve, Yuri, um retorno de partidos tradicionais em muitas cidades importantes. Então, MDB, com o maior número de eleitos, seguido por PP, DEM, PT. A gente pode dizer que houve uma mudança em escolher políticos, de fato, e não aqueles que se identificavam justamente como de fora da política, como a gente acompanhou na eleição de 2018? Olha, Roberta, num olhar mais geral, sim, os partidos mais tradicionais conseguiram manter ou elevar ou ter pouca queda do número de prefeituras, do total de votos que receberam, e aí a gente está falando desses partidos do que a gente costuma chamar de centro e alguns que são o centrão propriamente dito. Então, DEM teve uma recuperação bastante forte em relação a 2016. Talvez seja o partido que, desses principais, o que mais cresceu neste primeiro turno, seja em votação total dos seus candidatos a prefeito, seja em prefeitos eleitos. O MDB continuou sendo o partido com maior número de prefeituras, embora num patamar menor do que havia obtido em 2016. O PSDB conseguiu se manter, apesar dessa importante derrota de Nelson Marquesan em Porto Alegre, que o Pedro já mencionou, mas conseguiu se manter como um partido que vai bem nos grandes centros urbanos, seja aqui por São Paulo, mas por outras capitais, como Porto Velho, em Rondônia, tem ainda um candidato segundo turno em Teresina, reelegeu o prefeito de Natal, tem uma série de cidades em que o PSDB, cidades grandes e capitais, Caruaru, por exemplo, reelegeu a prefeita Raquel Lira, que é uma dessas novidades de 2016 que já se tornou uma política consolidada, e alguns dos partidos, para tentar retomar protagonismo, e aí eu me refiro especificamente ao PT, que foi o grande derrotado de 2016, recorreu a muitos dos seus ex-prefeitos para tentar retomar a votação e protagonismo nas eleições deste ano de 2020. Foi bem sucedido em algumas cidades,
Talvez o exemplo mais próximo de todos nós é Diadema, em que o ex-prefeito Felipe terminou o primeiro turno na frente do seu adversário, com quase metade dos votos, mais de 45% dos votos, está bem perto ali de conseguir a eleição e voltar ao cargo. Eloy Pietá em Guarulhos, o que dá uma aliviada no desempenho muito pífio, muito abaixo da expectativa e da média que o PT tem na capital aqui em São Paulo. E tem mesmo outros partidos que não são tão tradicionais como o PSOL, por exemplo, que está com um ex-prefeito também disputando uma capital importante que é Belém, com Edmilson Rodrigues, que foi prefeito pelo PT. Que já perdeu 2 vezes, diga-se de passagem. Sim, né? exato. Edmilson Rodrigues já foi prefeito, também já perdeu eleições. A última eleição ele perdeu pro prefeito reeleito Zenaldo Coutinho do PSDB, que agora está com uma gestão muito mal avaliada, sequer conseguiu influenciar essa eleição. E lá em Belém é até uma situação curiosa, porque a gente vai ver o enfrentamento direto dessa linha do PSOL, de uma nova esquerda ou de uma esquerda que rompeu com o petismo, e um candidato que representa o bolsonarismo, esse sim com um olhar um pouco de outsider, que é o delegado federal Eguchi. Foi candidato a deputado federal 2 anos atrás pelo PSL de Bolsonaro, não se elegeu, mas esses 2 candidatos deixaram de fora o Priante do MDB, da família Barbalho, um nome mais tradicional da política paraense. Sim, agora trazendo para o Pedro, falando de São Paulo, sobre os partidos, a gente teve o crescimento do PSOL na cidade de São Paulo. Eu conversava com um tucano muito próximo do Bruno Covas, que me dizia, logo depois do resultado, que o grande vitorioso dessas eleições é o PSOL. Nós estamos falando de um partido que tinha 2 vereadores na Câmara, inexpressivo na política municipal, e que passa a ter uma bancada de 6 vereadores. Então, da mesma forma que a gente talvez tenha visto um aceno ao continuismo no executivo, no legislativo, a gente viu uma certa revolução em alguns lugares. Aqui em São Paulo, a Câmara Municipal, dos 55 vereadores, 21 são estreantes. Chegam agora e vão começar uma história nova. E aí a gente está falando de 2 transexuais entre os 10 mais votados da Câmara. Estamos falando de 3 vereadores do Movimento Brasil Livre, que flertou nas manifestações do impeachment e que estava aí nas ruas. Então, a gente tem uma derrubada de alguns caciques do Legislativo que dão lugar a novos nomes. E nessa toada, o PSOL faz o que fez na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é expandir significativamente a bancada e, consequentemente, o impacto e a representatividade nas decisões do Legislativo e do Executivo Municipal. O que se espelhou também para outros lugares, né? Você tem candidatos transexuais com votações expressivas em outras cidades, em Curitiba, em Belo Horizonte. Isso mostra uma tendência, talvez, à renovação do legislativo, mais representatividade. O que sempre é bom, né? A gente espelhar o que o Brasil é de fato. Mais negros, mais mulheres, mais pessoas que tenham um retrato ali do que é a realidade brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, mais sobre isso. Agora, Yuri, outro aspecto que chamou bastante atenção, foi um destaque, foi que o presidente Jair Bolsonaro apagou das suas redes sociais aquela postagem que ele tinha feito, apontando ali quais candidatos ele apoiava. Então, de uma lista com nomes de 13 candidatos, 9 não se elegeram. Qual que é a sua avaliação, Yuri? O presidente errou em se envolver nessa eleição, mesmo que fazendo de última hora? O presidente foi mais impulsivo do que estratégico e agora tem que ficar com o ônus de ter apoiado candidatos que não eram tão competitivos assim, ou que se sabia que enfrentariam problemas, e aí chegar a esse ponto de apagar uma postagem que todo mundo já tinha visto. Agora, dito isso, que é fato, o presidente Jair Bolsonaro, pessoalmente, acabou cometendo um ato equivocado, né? Falhou nesse sentido. Por outro lado, a gente não pode confundir a mensagem com o mensageiro. E o que eu quero dizer com isso? Eu já citei o caso, por exemplo, de Belém, que tem um candidato no segundo turno de uma capital importante da região norte, o delegado Eguchi, que representa esse discurso bolsonarista. Em Cuiabá, também, o primeiro colocado tem um discurso bolsonarista. Em Rio Branco, no Acre, o primeiro colocado quase foi eleito em primeiro turno, também tem um discurso bolsonarista. O que significa isso? Achar que o presidente, que a sua onda conservadora simplesmente morreram agora nesta eleição, talvez me seja um pouco precipitado. As pessoas, os eleitores, não mudaram o seu pensamento de uma forma tão radical e revolucionária de 2 anos para cá. E não aconteceu isso de uma forma homogênea em todo o território brasileiro. Aconteceu sim em cidades importantes, nas grandes capitais, São Paulo, mas talvez, e é uma questão que é difícil da gente mensurar, mas será que Marcelo Crivella teria esse mesmo patamar de votação que teve, com a alta rejeição que a sua gestão tem, se não fosse esse apoio explícito do presidente Jair Bolsonaro, a rede de apoio que o presidente ainda mantém na sua cidade, que é o Rio de Janeiro, e o fato de ter aderido
escolhido a se apegar explicitamente aos evangélicos, aos neopentecostais, da forma como o Crivella fez pela primeira vez em sua campanha, em sua trajetória política, coisa que ele não fazia de forma tão explícita em outros anos. Então eu acho que são elementos para a gente pensar que, e é isso, são elementos que vão levar tempo para serem maturados. Há sim, de fato, uma retomada de partidos tradicionais, como a gente já falou, o DEM, o Progressistas crescendo, o PSD crescendo, mas são dois partidos, PSD e PP, que estão ali ao redor do governo Bolsonaro. Bem ou mal, tem muitos integrantes que fazem parte, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e que não necessariamente daqui a 2 anos vão abandoná-lo ou vão mantê-lo. A circunstância ainda vai ser construída ao longo desses 2 anos. Mas eu acho que a gente ainda precisa diferenciar a forma errática como o presidente entrou nessa campanha, foi errático, foi impulsivo e cobrou um preço alto, que é ficar com esse ônus de muitos dos seus apoiados perderem as eleições, mas o espírito do que ele representa, de onda conservadora, de valores relacionados, por exemplo, a políticas contra aborto, ou mesmo políticas mais punitivistas de segurança pública, aquela imagem, aquela discussão de que direitos humanos deveriam ser tentados de outra forma porque seriam proteção a bandidos, entre aspas, e estou colocando tudo isso entre aspas, porque esse é o discurso do presidente e é um discurso que uma parcela da população continua entendendo como certo. Lembrando, o Yuri falou do Rio, que Carlos Bolsonaro, que era uma aposta há tempos atrás de que seria talvez o vereador mais votado do Brasil nessa eleição, perdeu 1/3 dos votos. Saiu de 106 mil em 2016 para 71 mil agora. Estamos falando do filho do presidente da República. Então tem pontos que mostram um fortalecimento do discurso e outros pontos que mostram um enfraquecimento do apoio do sobrenome, né? Agora, para muita gente, o que mais chamou atenção nessa eleição foi a lentidão na divulgação dos dados. 1 hora após o início, dessa apuração, da contabilização desses votos, o sistema apresentou problemas, chegou a ficar fora do ar, depois ele retornou, mas continua de forma instável. A gente se gabou bastante do nosso sistema de apuração, acompanhando inclusive as eleições nos Estados Unidos, que contaram por mais de uma semana os votos, e justamente agora esse sistema resolveu falhar. Entre tentativa de invasão e falha no supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral, Pedro, você acha que esse atraso de fato reforçou teorias conspiratórias que muitos políticos já tentavam espalhar, desacreditando o voto eletrônico? Roberta, é uma pergunta difícil de se responder porque isso tem a ver com a percepção da população. Pelo que eu senti dos candidatos, das pessoas que participaram da eleição, não. Acho que o sistema eleitoral brasileiro está bastante consolidado. É claro que você pode ter ali uma demora, mas eu me pergunto também se a gente não estava mal acostumado com as coisas dando tão certo sempre. Você imagina que eu estava acompanhando ali o ato do PSDB para receber o Bruno Covas. Eles foram convocados, os militantes, para chegar no local onde o Covas discursaria, o diretório estadual do PSDB, às 6h30 da tarde. Quando era 10h30 da noite, não se tinha nem o resultado e nem a presença do Covas. Então, parte dos militantes, deputados, os secretários foram embora, o carro de som foi desligado, as bandeiras foram abaixadas, porque ninguém imaginava que fosse demorar tanto assim. Quando sai o resultado, perto das 11 horas da noite, um pouco mais avançado, ali com 57% das urnas apuradas, o Covas aparece, a militância reacende e tá tudo bem. Eu não vi nenhum candidato robusto questionando o resultado do ponto de vista de fraude. Não sei se o Yuri viu algum deles fazendo esse questionamento. Principalmente nas grandes capitais, o que a gente vê é um resultado tardio, mas que bola pra frente. Sim, e é bom a gente explicar que houve uma mudança no sistema também. Exato. A apuração dos dados era feita pelos TRS, pelos tribunais estaduais, e eles enviavam os resultados consolidados para o TSE, para daí o TSE fazer a divulgação. O que aconteceu este ano por medidas orçamentárias e também de segurança, segundo o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, essa apuração a totalização passou a ser feita de forma centralizada em Brasília, e foi ali que teve o problema e esse atraso. De fato, como o Pedro colocou, não houve nenhuma contestação por nenhum candidato de partido robusto ou candidato que tenha protagonismo nas eleições, nas capitais e em grandes cidades. Não há motivos para a gente acreditar que o resultado tem qualquer tipo de fraude ou erro. Não há motivos para não acreditarmos nos resultados divulgados. Mas é inegável que houve um retrocesso. E eu vou exemplificar isso com São Paulo, pegando esse exemplo que o Pedro Duran trouxe. 4 anos atrás, e 40 e poucos dias, porque a eleição foi no dia 2 de outubro, em 2016,
às 8h30, 8h40, mais ou menos, João Dória já sabia que era prefeito de São Paulo. Este ano, nós tínhamos oficialmente divulgados 0,39% das urnas apuradas. Isso é um retrocesso em termos de transparência e divulgação e acesso. Pode ser que a gente estivesse mal acostumado? Sim. Continua sendo um sistema eficaz? Sim. Conseguir totalizar mais de 110 milhões de votos, 120 milhões de votos, a ver quanto que foi o comparecimento total das urnas, em coisa das 5 até meia-noite, que foi mais ou menos 7 horas, é um feito notável no mundo todo. Nosso sistema continua sendo uma referência internacional, mas que houve uma falha de procedimentos quando se decidiu totalizar esses votos de forma centralizada em Brasília e não houve o preparo técnico para dar conta desse maior volume de dados, isso houve, e aí a gente espera que isso não se repita nem daqui a 2 semanas, nem daqui a 2 anos, porque daqui a 2 anos, com eleições gerais, nacionais, com volume muito maior de votos para serem processados e de relevância de poder, porque a gente vai falar da presidência da República e de 27 estados, do Congresso Nacional, é importante que não tenha esse tipo de situação, porque talvez daqui a 2 anos essa discussão possa ser mais grave do que ela foi agora, que de fato foi muito residual, muito marginal. Não tem como a gente não falar da abstenção, do fato das pessoas deixarem de votar. Quase 80% dos eleitores aptos a votar foram às urnas, mas quando a gente olha para os maiores colégios eleitorais do país, o número de quem se absteve de votar foi maior do que a média nacional. Em São Paulo, por exemplo, chegou nos 30%, no Rio de Janeiro, 32% e Porto Alegre chegando a 33% de abstenção. Yuri, isso é só efeito da pandemia ou tem outros fatores envolvidos nesse comportamento importantes para a gente considerar também? Olha, Roberta, a cada 2 anos, a cada eleição, os índices de abstenção variam de 15% a 20% dos eleitores aptos a votar. Em 2016, houve um índice menor do que havia sido registrado em 2014. Parte disso pode ter sido provocado pelo recadastramento da biometria. O que significa isso? Quanto mais a Justiça Eleitoral faz cadastramento de eleitores por biometria, melhor fica o cadastro. O cadastro fica limpo, como a gente chama. Você elimina muitos nomes de pessoas, por exemplo, que morreram e que ainda estão considerados vivos no cadastro do TSE. Dito isso, em 2018, houve um aumento de 3 pontos percentuais, mais ou menos, da ordem ali de 17% para 20% no índice de abstenção, e agora a gente está vendo um novo aumento de 3%. É cedo para a gente dizer, mas provavelmente sim, a pandemia influenciou, teve alguma influência nesse aumento de abstenção, porque muita gente pode ter se sentido insegura. Quem tem o voto facultativo, né, os mais velhos, podem ter desistido de ir votar, seja porque o candidato que ele queria votar já estava bem colocado, ou seja porque não tinha chance e a pessoa preferiu ficar em casa. Mas a gente não tem como descartar o efeito da pandemia sobre esse aumento do índice de abstenção. O que a gente vai precisar observar e esperar a consolidação dos dados do TSE é se houve um aumento de votos brancos e nulos. O que a gente já pode falar, pelo menos em relação às capitais, às grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, houve um aumento muito expressivo de abstenção e houve um aumento expressivo de votos brancos e nulos. Então, a gente ainda vai ter que esperar o consolidado, mas uma parte, sim, a responsabilidade é da pandemia por esse aumento da abstenção no país. Yuri, vamos falar um pouco sobre as capitais? Lembrando que em Macapá a eleição foi adiada, 18 capitais terão segundo turno. No que a gente deve agora ficar de olho nesse período de menos de 2 semanas? Lembrando que tivemos debate nesta segunda pela CNN dos candidatos de São Paulo, Covas e Boulos. Estamos gravando o episódio antes. Nesta terça, o embate é entre Paes e Crivella no Rio de Janeiro. Quero saber quais são suas apostas de temas que devem mobilizar os candidatos nesses debates. Bom, São Paulo e Rio ainda vai ter muito debate sobre a pandemia. Vou citar 3 áreas bastante sensíveis em relação a isso. A saúde, obviamente, uma eventual segunda onda da Covid-19 no Brasil, como essas prefeituras vão se preparar, vão retomar a ideia de hospitais de campanha e por aí vai. A educação. Tem um ano letivo pela frente que vai ser muito desafiador para os educadores. Recuperar o conteúdo que as crianças e adolescentes perderam no ano de 2020. Organizar a volta das aulas presenciais. Essa questão da relação do governante, do poder público, né, das prefeituras com professores e funcionários nas escolas. E todo o aparato de assistência social que as prefeituras podem fornecer. Por quê? Muitos dos programas
por mais que sejam federais, com o financiamento, né, e aí o caso mais emblemático é o programa Bolsa Família, existe um papel cumprido pelos funcionários de assistência social das prefeituras que é fundamental. O dinheiro do Bolsa Família não chega até as pessoas se não houver um cadastro, um acompanhamento dos assistentes sociais das prefeituras. O dinheiro chega pelo cartão do banco, mas toda essa parte burocrática e administrativa quem faz são as prefeituras. E aí, nessas grandes cidades como São Paulo e Rio, inevitavelmente também há uma pressão para que as próprias prefeituras tenham programas assistenciais. E isso aí fica mais evidente aqui em São Paulo porque é uma bandeira de um dos candidatos. Guilherme Boulos está falando sobre isso, não por acaso, no discurso que o Pedro Duran acompanhou ontem do Bruno Covas, ele também se referiu à desigualdade social, chegou a fazer uma ponte ali, responsabilidade fiscal, que é uma marca tradicional do PSDB, para promover justiça social, tentando incorporar uma bandeira que é muito mais atrelada a Boulos do que ao PSDB de Bruno Covas e João Dória. Então acho que esses são os 3 temas e isso vale tanto aqui para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro. A diferença no Rio de Janeiro é que a gente vai ter um contraste maior de 2 gestões. Eduardo Paes foi prefeito por 2 mandatos no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella é o atual prefeito. A troca de acusações relacionadas à gestão de um e de outro vai ser mais intensa do que aqui, porque Boulos não tem uma experiência de gestão pública. Sim. Em São Paulo a gente já tem algum sinal de apoios de candidaturas ou ainda não? Ainda não, Roberta. É claro que a gente está falando de uma eleição e eu queria tirar um pouco os percentuais para que o ouvinte pudesse entender os números absolutos. Bruno Covas, em primeiro lugar, tem 1.700.000 votos. Guilherme Boulos, em segundo lugar, tem 1.100.000 votos. Estamos falando de uma diferença de 600.000 votos para o segundo turno. Você tem Márcio França com 700.000 votos, Russomano e Arthur Mamãe Falei com 500.000 votos cada um. E você tem Gilmar Tato com um pouco menos de 500.000 votos, esse que talvez seja o único com uma transferência mais clara pro Boulos. Os outros 3, Russomano, Mamãe Falei e até mesmo o próprio Márcio França, não se tem clareza ainda de para quem esses votos vão, por mais que os candidatos declarem apoio a um ou a outro. Essa disputa é normal, ela vai começar, o Bruno Covas vai partir para cima, mas o Guilherme Boulos também. O que um amigo me dizia é, podemos ter em São Paulo no segundo turno, finalmente, uma campanha limpa, porque não é da prática nem de Boulos, nem de Covas, abaixar o nível a ponto de fazer ataques mais pesados. Então, a nossa expectativa e a nossa torcida é para que as propostas sejam discutidas e não os ataques pessoais. Pelo perfil da campanha do Rio de Janeiro que o Yuri estava falando, eu acho mais difícil que isso aconteça por lá, porque já no primeiro turno você viu situações dessa forma. Então, o que a gente deve esperar dessa discussão agora no segundo turno é uma campanha apertada. A turma do Covas estava torcendo para não ir com o Márcio França para o segundo turno, porque eles têm perfis um pouco mais parecidos. Mas a gente sabe que com o Boulos também não vai ser fácil. Não adianta entrar de salto alto no segundo turno, porque o Boulos tem uma força muito grande no debate. Os próprios articuladores do Covas reconhecem isso. E agora, com 10 minutos para cada um, enfrentamento direto nos debates como o da CNN e outros tantos que virão, fica muito mais difícil de você não se tornar um alvo. Bruno Covas, por mais que tenha a máquina na mão, é também o telhado de vidro. Por outro lado, Boulos, como o Yuri dizia, não tem experiência de gestão e também pode ser criticado por isso. Então deve ser uma campanha equilibrada aqui em São Paulo. Yuri Pita, Pedro Duran, muito obrigada pela participação. Estamos juntos na cobertura do segundo turno. Obrigado, Roberta. Queria convidar o nosso ouvinte para entrar lá no nosso site, no portal da CNN Brasil. Eu, repórter Guilherme Venalha, meu amigo, estamos fazendo uma série de matérias para falar da composição das câmaras. Quem quiser entender um pouquinho mais como é que fica o jogo político daqui para frente, é um bom caminho. Valeu, Yuri. Obrigada. Obrigado, Roberta, Pedro. Então, e o convite para todo mundo que ouve a gente aqui no podcast continuar ligado na TV, na CNN. A gente continua com transmissão ao vivo, em tempo real também na internet, porque ao longo destas 2 semanas a gente vai falar bastante de eleições municipais em São Paulo, no Rio, nas principais capitais e grandes cidades com segundo turno e analisar os resultados do primeiro turno ainda também. É isso aí, gente. Fiquem ligados na nossa programação, agora com a cobertura do segundo turno. Termina aqui o Item Mais da CNN. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.